componente curricular de História com o tema Como os portugueses vieram? Nesta mesma temática, iremos estar abordando e aprendendo como identificar um século. Olá, olá! Sejam todos bem-vindos para mais uma manhã de estudos. E para iniciarmos, a tia Aninha gostaria de deixar aqui um recadinho para vocês. Juntos somos mais fortes. Aproveite este tempo para se cuidar e proteger sua família. Só saia de casa se for de extrema necessidade. Ao sair, use máscaras e álcool em gel. Mantenha o distanciamento das pessoas. Evite lugares com aglomerações. Lave bem suas mãos com água e sabão. Vai ficar tudo bem. Juntos pela vida. Fica a dica. O mais importante ainda é a prevenção. Bom dia, bom dia! Começando essa manhã com a dica. Mas que bom ter você conectado. Você é muito importante. Mas vamos dar continuidade com os estudos? Hoje o nosso tema do nosso livro de História, PNLD, é como os portugueses vieram. Esta aula tem como objetivo identificar os séculos a partir do ano, bem como as regras aplicáveis para o reconhecimento destes séculos. Vamos agora abrir o livro de História, capítulo 2. Como os portugueses vieram? E vamos fazer a leitura coletiva das páginas 16 e 17. Vamos também conhecer como esses portugueses vieram e aprender a calcular o século com base em uma regra que você irá compreender como a gente define qual século nós estamos. Vamos continuar? Então, abra seu livro, página 16 e 17. Vamos começar aqui a nossa leitura, capítulo 2. Como os portugueses vieram? Abra seu livro na página 16 e 17 e vamos iniciar a leitura coletiva. Os portugueses atravessaram o Oceano Atlântico e chegaram à América milhares de anos após a vinda dos primeiros grupos de seres humanos a estas terras. Além dos portugueses, nessa época, europeus de outras nacionalidades fizeram diversas viagens marítimas. Navegando em águas desconhecidas, eles corriam diversos riscos. Muito tempo depois, o poeta Fernando Pessoa, 1888 a 1935, escreveu um poema sobre estas viagens. Leia alguns versos. Ó mar salgado, quanto do teu sal, são lágrimas de Portugal. Por que cruzamos? Tantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fostes nossos o mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então, esse é um poema de Fernando Pessoa. Logo abaixo nós vamos ter um questionário que eu gostaria que vocês respondessem esse questionário oral. Então vamos ver aqui as primeiras perguntas. Segundo o poema, por que mães, filhos e noivas ficaram tristes e preocupados? Responda aí junto com o seu repetidor. Naquela época,
quais seriam os motivos das lágrimas de Portugal? Por quais motivos os viajantes enfrentariam o mar desconhecido? Pense na chegada dos portugueses à América. Em sua opinião, que respostas eles dariam à pergunta: valeu a pena? Então vamos dar aqui esse tempinho bem rápido para que você responda oralmente aí com o seu repetidor. Vamos ver agora. Vamos ver como a gente poderia estar respondendo essa primeira aqui pergunta. Segundo o poema, porque mães, filhos e noivos ficaram tristes e preocupados, porque no texto já diz que essas viagens, eles se arriscariam muito, o mar era escuro, era desconhecido, e elas não tinham verdadeiramente a certeza que essas pessoas voltariam para os seus braços, né? Os filhos para as mães para os filhos, os noivos para as noivas. Naquela época, quais seriam os motivos das lágrimas de Portugal? Porque dizem, né, aí que Portugal chorou. Então, o que é que eles imaginavam? Que essas viagens, elas eram verdadeiramente arriscadas. Por quais motivos os viajantes enfrentariam o mar desconhecido? Alguns estavam por melhores condições de vida, outros porque queriam sair da América. Então, cada uma das pessoas que embarcavam tinha os seus reais motivos. Pense na chegada dos portugueses à América. Em sua opinião, que resposta eles dariam à pergunta: valeu a pena? Eu acredito que quando a gente faz uma coisa que a gente queira, vale a pena. Mas a gente tem que ver também o resultado final. Eles voltaram em paz, conseguiram o que queria dessa viagem. Então, se eles conseguiram todos os projetos deles, né, verdadeiramente essa viagem valeu a pena. Passando para a página 17, contando os séculos. Vamos continuar a leitura. As viagens marítimas que desbravaram mares inexplorados e encontraram locais até então desconhecidos pelos europeus, ficaram desconhecidas ou conhecidas como grandes navegações. Essas expedições iniciaram-se por volta de 1410, no século XV. Mas como podemos descobrir a qual século pertence um determinado ano? Primeiro, é importante lembrar que um século, ele equivale a 100 anos. Desta forma, o primeiro século vai do ano 1 ao 100. Você pode usar duas regras para descobrir a qual século o ano pertence. Vamos acompanhar os esquemas abaixo. Olhando aqui para a primeira coluna, nós vamos ter: se os dois últimos algarismos não forem iguais a zeros, a gente exclui os dois zeros, do jeito que está aqui mostrando, ó, e fica o século, que é o século 1. Tem abaixo o ano 1600. Como é a regrinha? Risca os dois zeros e fica somente o 16. Então, século 16. E o ano 2000, como é que faz? Termina em zeros, corta os dois zeros e fica o século 20. Vamos aqui agora para o outro lado. Nós temos aqui: se os dois últimos algarismos não forem iguais a zero, como é que a gente vai ter que fazer? Exclui os dois últimos algarismos e adiciona 1 ao número que restou. Vamos ver. Tá aqui um exemplo. Ano 539. Risca os dois números que são diferentes, sobrou 5 e a gente acrescenta mais 1. 5 mais 1 é igual ao século 6. Outro ano abaixo, 1801, são diferentes de 0. Risca os dois números, sobrou 18 e acrescenta mais 1. 18 mais 1
é igual ao século XIX. Nós vamos estar colocando aqui abaixo as atividades, né? Que as atividades vão ser no próprio livro, aí a questão 1, 2 e 3. Bons estudos!